todo final de ano, nós da IBVB, os pastores, nós buscamos ao Senhor, oramos para que Deus nos dê um tema para o ano vindouro. E 2019 não foi diferente. Eu me coloquei em oração para aquilo que viria em 2020. E então o Senhor disse para mim que 2020 seria o ano de servir. E a partir desse momento, então, nós colocamos um tema, que seria 2020, o ano da servolução, que seria a revolução do servir. Agora, o que eu não imaginava é que nós serviríamos tanto como nós servimos. Para você ter uma ideia, logo terminou 2019, 2020 já entrou de uma maneira de catástrofe, com catástrofes. Nós tivemos aquelas chuvas em Belo Horizonte, inundações, destruições, mortes, pessoas ficaram desabrigadas e perderam suas casas, suas camas, perderam tudo. E aquela palavra de servir ainda estava muito forte. Eu falei, bom, tem que fazer alguma coisa. E aí eu liguei para alguns amigos meus na região metropolitana, alguns empresários, e comecei a mobilizar. E eu me lembro que nós conseguimos uma carreta de colchões para doar para aquelas famílias que estavam alojadas numa escola municipal na cidade de Ibirité Grande, BH. E arrecadamos toneladas de alimento, o pessoal daqui de Formiga, da IBVB, as pessoas da cidade se envolveram e nós assistimos muitas pessoas. Graças a Deus nós conseguimos, enviamos muita coisa, além de comida e além dos colchões, roupa de cama, roupas, coisas de higiene pessoal. Foi incrível. Passando todo esse momento aí, foi hora de focar na cidade. Só que, de repente, vem a pandemia. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta segunda-feira para a área 1.740 casos e o avanço do coronavírus no Brasil é preocupante e que o país deve levar a questão a sério. E quando a pandemia veio, foi uma coisa que a gente tinha noção, porque os noticiários já falavam, as mídias falavam que a coisa começou na China e daí a pouco veio Ásia, Europa, e a gente sabia que chegaria aqui. Eu me lembro que no mês de março, o prefeito me ligou para uma reunião com algumas autoridades do município, o comando da PM, o comando do Corpo de Bombeiro, a OAB, e me convidaram como se eu estivesse representando os evangélicos, e por a nossa igreja também ser uma igreja muito influente no município. E a ideia era construir ali algo que a gente pudesse impedir que a pandemia chegasse em Formiga, né? Naquele momento, a gente pensava assim, com barreiras sanitárias e outras coisas mais. Nos reunimos e a gente imaginava, né, acho que todos naquele momento ali, que a pandemia, que a tal da quarentena, era 40 dias. Só que não foi apenas 40 dias. E com o passar daqueles dias, nós percebemos que os nossos planos foram afetados. Não só aqueles planos sociais, como a visão que a igreja tinha para aquele ano também, de trabalhar algumas coisas. E os cultos, né? Houve proibição de cultos presenciais. Até as nossas células foram proibidas também de se reunir. Com a proibição dos cultos presenciais, com a proibição das reuniões de células, a única palavra que vinha na minha mente é: nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos pedir direção a Deus para nos reinventar. A gente está enfrentando algo que a gente nunca viu, essa geração não viu, eu nunca vi. E a gente precisa de muito auxílio do céu. Eu me lembro que eu me dediquei muito à oração, subi aos montes orando, e o caminho que apontava era o caminho do online, porque como nós não podíamos nos reunir de forma presencial, o que nos restava era o virtual, era o online. E então nós começamos a fazer os cultos
online. Foi um momento muito difícil, porque pregar para a igreja tão cheia, como muitas vezes eu preguei, e agora ali nos domingos, eu pregar para ninguém. Você vê todas aquelas cadeiras vazias, sabe? Era uma sensação horrível, mas eu tinha que vencer aquilo. Durante muitos anos eu preguei que a verdadeira igreja ela não se limita às quatro paredes. E eu tinha que arrumar força de algum lugar e essa força eu sei de onde ela vem, é do alto e, como disse o salmista, né, leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. E foi um tempo que eu tive que me dedicar muito a orar e pedir força a Deus, porque não só para sustentar a mim, mas você imagina a quantidade de gente desesperada vindo atrás de mim naquele momento. E eu precisava muito do Senhor ali para que eu tivesse força, não somente para fazer a estrutura continuar caminhando, como também sustentar aquelas pessoas espiritualmente, emocionalmente e materialmente também. E o culto online foi uma porta para a gente. Eu me lembro que nós chegamos a ter aproximadamente, a nossa média por culto era de 1.000 pontos online. Se a gente multiplicar por 3 na casa, daria de 3.000, talvez até 5.000 pessoas. Eu não tenho noção, mas nós alcançamos esse povo. E as células também tiveram que se adaptar, porque não podiam mais se reunir de forma presencial. Então as células elas partiram para o aplicativo, para o Zoom, e se reuniam de forma virtual através da internet. Bom, os cultos online, eles estavam funcionando muito bem. A gente tinha alguns desafios que me preocupavam muito, né? Primeiro, eram as crianças, porque as crianças foram muito afetadas. Imagina você, de repente a escola da criança tornou a sua casa, ela tinha aula em casa. O parquinho da criança se tornou dentro da sua casa. A igreja, agora que ela ia aos cultos, agora é dentro de casa. Então imagina a situação desses meninos. Mas não era só eles. Eu tinha um outro desafio, a IBVB tinha um grande desafio pela frente. Nós tínhamos as pessoas mais idosas que tinham dificuldade com tecnologia e também havia toda uma quebra de paradigma e mudança de cultura. E também tínhamos as pessoas da zona rural, que a internet em muitos lugares às vezes não funciona para ter acesso a vídeos. Foi um momento assim muito complicado, mas a gente conseguiu superar. E aí surgiu um outro grande desafio. Eu já imaginava que isso ia acontecer, os pastores já esperavam por isso e a gente já estava se preparando. Porque com todo esse cenário do fecha tudo, do fechar o comércio, gente, vocês não têm noção, isso é um efeito dominó, E começaram então as dificuldades financeiras, pessoas passando por dificuldades. E a gente tinha o desafio de acolher essas pessoas, de ajudá-las, mas ao mesmo tempo nós nos encontrávamos presos numa caixa, de pensar dentro da caixa. E o que eu chamo de pensar dentro da caixa? Durante todos esses anos, a IBVB ela mobilizou as pessoas através das células e através do púlpito. Agora, nós não tínhamos mais o púlpito e nem as células. Então, como fazer isso? Era um desafio. Como arrecadar alimentos, como conseguir recursos para ajudar essas pessoas. E Deus foi muito bom conosco. Eu não sei se você consegue ver Deus nisso. Lá em 2019, o tema foi o ano da revolução. Então, os cultos pararam, tudo presencial parou, muita coisa parou. O que nos restou como igreja? Aquilo que Deus nos disse em 2019, servir. A única coisa que a gente podia fazer era servir. E Deus nos deu essa graça. A IBVB ela tem essa graça de mobilizar. A IBVB é uma igreja que caiu na graça do povo, como a igreja de Atos. Né? As pessoas nos amam, tudo que a gente fala, vamos fazer, junta todo mundo, independente de religião, junta católico, junta ateu, junta todo mundo num propósito. E foi isso que aconteceu. Nós mobilizamos através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, Twitter, os vídeos no YouTube, WhatsApp, e resultado, nós conseguimos arrecadar 15 toneladas, 15 mil quilos
de alimentos. Nós abastecemos centenas de pessoas e ainda estamos abastecendo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo agora, o pastor Samuel com uma equipe, eles estão indo fazer uma doação de arroz para o Asilo São Francisco, da Sociedade São Vicente de Paulo, uma instituição católica, mas faz um trabalho fantástico. Nós estamos doando muito arroz para eles. Estamos doando arroz para a Missão Marta e Maria, que faz um trabalho muito legal, e também para o NARC, que é a instituição que cuida de dependentes químicos. Então, assim, sabe, Deus nos deu tanto que questões de alimento que sobrou a ponto da gente abastecer outras instituições que também ajudam as pessoas. Então, esse foi um tempo assim muito, muito forte e que a gente conseguiu montar. Como que as pessoas nos entregavam isso? Criamos o drive-thru. As pessoas vinham de carro, deixavam suas doações e nós montamos então o Mercado Solidário e aí nós começamos a ajudar as pessoas. Mas a cena que mais me comove nessa questão de ajudar as pessoas, e a IBVB faz isso há muitos anos, e tanto a gente faz isso em Formiga, como nós fazemos isso hoje até na Síria. A IBVB ela está num projeto de reconstrução de casas na Síria, casas de cristãos que foram destruídas pelo Estado Islâmico. Então, essa questão de servir, de ajudar, a gente faz isso há muitos anos, não é novo para nós, Mas o que era novo para mim era o tipo de gente que estava pegando essa cesta. Por quê? Porque a gente dava cesta para gente muito pobre, pessoas que viviam num estado de miséria, de pobreza. Agora não. Agora a gente estava dando cesta para trabalhador, autônomo, o cara que tem o seu próprio negócio. Lembre-se que nesses dias ainda não havia o auxílio emergencial do governo. Então, assim, gente que tinha carro bom na garagem, você está entendendo? Gente que tinha uma vida boa, uma casa boa, e de repente essa pessoa se viu parada por meses, com funcionários para pagar, e essa pessoa se viu dependendo de uma cesta básica para sobreviver. Isso foi muito triste, muito, muito, muito triste. Bom, nós estávamos muito empenhados nessa questão de ajudar as pessoas lá fora e também dentro da igreja. Eu me lembro de várias vezes nós pastores muito preocupados com aqueles que são da igreja e estavam passando dificuldade e a gente não tinha mais acesso. O acesso era só virtual, não podia ir nas casas das pessoas. Primeiro porque tinha toda aquela questão do contato e depois as pessoas também não queriam receber visita, né? Porque era muito forte a mensagem da questão da pandemia e das infecções, das contaminações. E diante desse quadro, eu particularmente comecei a me sentir muito distante das pessoas. Eu não sei se porque eu vivia, né, coube a mim, como pastor presidente, como pastor sênior da igreja, assumir, chamar a briga para cima de mim, botar a cara. Então eu fazia aqueles cultos no domingo ali com a igreja vazia, às vezes me dava uma sensação de que eu estava muito distante das pessoas. E a gente não via mais as pessoas. Sabe aquela falta de apertar a mão, de dar um abraço, de receber um abraço? Não existia mais isso. Então isso fez com que nós, pastores, nos sentíssemos muito longe das pessoas e preocupados com como elas estavam, porque nós não sabíamos. E nós, numa reunião, a equipe então reuniu e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar lives. A gente vai fazer 3 lives por dia. Uma às 6 da manhã, uma às 3 da tarde e outra às 7 da noite. E essa vai ser uma maneira de nós entrarmos nas casas das pessoas. Então começamos a fazer 3 vezes lives por dia. E as pessoas participavam. E aquilo foi muito legal porque deu a sensação para os membros da igreja de proximidade, de cuidado. Oi, meu pastor está aqui do meu lado. Por quê? Porque eles participavam da live na cozinha da casa, cozinhando, e o pastor ali com ele, ali ministrando, tomando um café, né? Muita gente até na cama, né? As pessoas de manhã, quantas lives eu fiz pela manhã, o pastor Edilson, ele que é o responsável direto, né? Ele que foi o cara que encarou aí de frente mesmo e ficou todo santo dia, faça sol, faça chuva, ele levantava e ele tinha uma mensagem para pregar. Eu acho que o estoque de mensagem dele agora é o maior do planeta, porque foram muitos dias e ainda o faz, e faz com excelência e maestria.
Mas eu tive algumas experiências também, principalmente nas semanas da ceia, eu fazia essas lives. E muita gente, olha, eu estou aqui deitado na cama ainda, nem levantei, estou aqui no meu quarto. As pessoas, então, aquela proximidade, porque o pastor estava na casa da pessoa. Sabe, Deus maravilhoso, Deus nos deu capacidade de reinvenção e de criação. Por isso nós somos imagem e semelhança dele. Embora as lives estivessem funcionando e nós, pastores, estávamos com aquela sensação de proximidade, porque ali nas lives as pessoas nos chamavam nos chats e compartilhavam suas dificuldades. E criamos grupo de WhatsApp, eu me lembro que nós criamos um grupo chamado A Centésima Ovelha. Por quê? Porque o quadro de ansiedade e depressão era muito grande. Pessoas estavam sofrendo muito, crise de pânico, fobia, os mais variados problemas agravaram, a pandemia veio fazer isso agravar, a insegurança, a incerteza. Mas ainda pesava no meu coração e apertava muito assim dentro de mim a questão dos idosos. Por quê? Porque o tempo todo olha, o netinho não pode tocar mais no vovô, o vovô precisa ficar em casa, não pode sair mais. Ei, faça as compras, você que é jovem, faz as compras no supermercado para os idosos. E sabe, eu penso que foi criando neles um quadro de angústia muito forte. A família tentando protegê-lo, e alguns pelo contrário. Eu já sobrevivi a guerras, sobrevivi a pandemias, e eu vou lá para o centro da cidade, se eu não morri, até hoje eu não morro mais. Ao mesmo tempo que era triste, também era engraçado, porque esse pessoal, eles têm muito a nos ensinar e nós temos muito a aprender com eles. Mas assim, eu ficava preocupado, e então nos veio uma ideia. Vamos fazer a visita da esperança. Vamos mobilizar as células que a gente consegue mobilizar. Vamos montar grupos pequenos e vamos às casas dos idosos. Porém, nós não vamos entrar. Nós vamos fazer uma serenata de fora dessa casa. E assim nós fizemos, mobilizamos. Gente, foi incrível, foi impactante aquilo que aconteceu ali naqueles momentos em que nós estávamos fazendo aquelas serenatas. Meu Pai, muito obrigado, meu Pai. Eu sou trazer, meu Pai, esses irmãos. O Espírito Santo que trouxe eles aqui, meu Pai. O Senhor ouviu meus pedidos, meu Pai. As minhas orações pela madrugada, meu Pai. Amém. Toda a madrugada eu de joelho no chão, meu Pai, orando, meu Pai, pedindo a Deus. Amém, Deus Santo. E o Espírito Santo, meu Pai, ouviu as minhas orações. Deus, minha oração chegou até os pés do Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus. Eu contar meus irmãos aqui, meu Pai. Que saudade que eu estava dos meus irmãos, meu Pai. De ouvir meus irmãos, meu Pai. Eu sozinho pelas madrugadas, meu Pai. E na medida que as coisas foram se ajustando, o prédio abriu, começou a abrir. Aliás, o prédio ainda não tinha abrido, os cultos ainda não podiam ser de forma presencial. Nós começamos a fazer o drive-in, que era a igreja no carro. Esse era o tema, igreja no carro. Nós montamos uma estrutura, uma estrutura que a gente não dependia de alvará da prefeitura. Nós não dependíamos de autorização de órgãos governamentais, tanto na esfera de governo como na esfera municipal. Por quê? Porque Deus nos deu o privilégio de ter uma igreja num lugar muito legal. E a sacada da igreja foi transformada no altar. E ali nós colocamos o som, projetamos o som, colocamos 2 telões projetando nas paredes da igreja, transformando as paredes da igreja em telões, de tal forma que de longe se assistia e se ouvia a pregação. Então, muitas pessoas vieram com os carros, estacionavam no estacionamento da rodoviária. E também nós alcançamos as pessoas que estavam nos prédios, porque o som chegava nos prédios, no centro da cidade. Muitas pessoas nos testemunhavam, entravam em contato dizendo que estava sendo abençoado. E tivemos uma participação também, da FM, da Líder FM, através do Felipe Mendonça, Felipe um grande amigo, filho do Jaime, da Rosimar. Então eles colocaram a rádio à nossa disposição. E ao mesmo tempo que a gente alcançava as pessoas no carro, no drive-in,
alcançávamos as pessoas nos prédios, alcançávamos através das plataformas digitais e no rádio nós alcançávamos as pessoas que estavam passando pela cidade, caminhoneiros que entravam em contato conosco depois dando testemunho e as pessoas da zona rural, os nossos irmãos na zona rural. Então, na verdade, a igreja é imparável, não tem como parar a igreja. Abril foi o leque de pregação, nós alcançamos muitas pessoas, sabe? Nós temos pessoas que nunca pisaram, nunca entraram numa igreja evangélica para assistir um culto, eles estão firmes assistindo os cultos através das plataformas digitais. Olha para você ver, no meio de toda essa loucura da pandemia, do fecha tudo, ninguém toca em ninguém, nós ainda batizamos 84 pessoas. Deus é conosco, a igreja dele é imparável. Se cumpre as palavras de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Bom, com o passar do tempo, e essa ideia do home office, do trabalho em casa e também dos desempregos, a gente já sabia que aconteceria um problema nos casamentos, porque marido e mulher o dia inteiro dentro de casa e com os meninos gritando, isso ia dar B.O. A gente sabia que mais cedo, mais tarde, ia dar confusão. E deu. Os casais começaram a ter problemas, começaram a entrar em contato conosco, problemas de casamento começaram a pipocar e a gente precisava de alguma coisa. E o que fazer? A gente tem que tirar esse povo de casa, esse povo está estressado, ele não tem como sair de casa. Eu me lembro que então nós nos reunimos, né, com a rede de casais, da BBB, e tivemos uma ideia, fazer o Cine Love, isso mesmo, o Cine Love, que era o drive-in também, era um cinema no carro. E nós fomos para o sítio da igreja, ao lado tem uma área grande da igreja ali, uma área muito grande, não me recordo quantos mil metros quadrados aquilo lá, mas nós montamos toda uma estrutura de cinema e chamamos os casais para participarem. E eles vieram, né? Às vezes teve carros que vieram 2 casais, amigos, né, no mesmo carro e tal. E colocamos ali toda aquela estrutura. Foi algo assim fantástico. E foi um cinema, eu acho que quem foi no Cine Love foi o melhor cinema que participou em toda a sua vida, tá? Primeiro pelo clima, muita oração, então estava um clima muito gostoso, clima espiritual. O filme, meu Deus, não houve quem não chorasse mediante a mensagem que foi pregada, uma mensagem de superação, uma mensagem para a família, sabe? Foi algo assim muito forte. E a gente via, né, nos carros, os casais chorando, se abraçando, pedindo perdão, se reconciliando. Assim, foi um momento muito, muito maravilhoso, sabe? Se eu pudesse voltar naquele dia, como foi legal aquele dia. Bom, o fato foi que chegamos no final de 2020. A pandemia ainda não acabou. Muitos desafios ainda estão por vir. No meio de toda essa confusão aí, a palavra servir, ela permanece com a gente o tempo todo. Mas o fato é que 2020 chegou ao fim. E 2021 está logo ali, está do outro lado, após esse vídeo. E o que eu tenho orado e acredito é que 2021 será o ano do recomeço. Deus é Deus do recomeço. Aquilo que parece ser o seu fim pode ser o início de uma nova vida, de um novo olhar, de um novo ponto de partida, e eu creio que coisas grandes virão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Recomece da maneira certa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Não que o choro dure, não é a noite ou o amanhecer, é que mostra que existe um tempo para o sofrimento começar e um tempo para terminar e um novo tempo começar. Eu oro e profetizo isso sobre a sua vida. 2021 será o ano do recomeço. Um feliz ano novo. Deus abençoe você e toda a sua família.